Hello, gente! Que bom que você está aí. Nós estamos inaugurando agora, nesse exato momento, o Herdeiras da Fé. É um programa que vai trazer um crescimento para você, mulher, e para a sua família, e para todos aqueles que estiverem sob o seu governo, sobre a sua casa. E eu creio que Deus tem muitas expectativas. Eu estou aqui com o meu amado, né? Nada mais, nada menos do que o Eduardo José de Freire, meu esposo, o meu malvado favorito. Corta! Por que malvado favorito? Gente, você quer crescer, você tem que ser esticado, ok? Não é sendo bonzinho todo o tempo que você vai crescer. E o meu esposo, ele é uma fonte de crescimento. Olha, eu tenho um dicionário de palavras que eu aprendi com ele e até hoje eu continuo aprendendo, né, amor? Amém. Então, eu dei muito trabalho. Amor, existiam muitos obstáculos que você encontrou assim em mim de crescimento? Você sente isso? Não, na verdade, nós nos conhecemos há quase 30 anos e haviam diferenças de toda a espécie, né? Diferença geográfica, de criação, de cultura, de tudo, né? Então, mas só que nós conseguimos transformar esses obstáculos em pontes, talvez, para que a gente alcançasse a próxima fase, né? Então, tivemos muitos problemas, mas felizmente a nossa busca, não é, por comunhão prevaleceu. Esse meu esposo, ele não é somente o meu marido, ele é meu revisor, né? Ele é meu chefe, ele é o meu guardador, meu guardião, né? Deus me presenteou com essa pessoa incrível, madura, porque pense numa pessoa que quando conheceu era extremamente imatura. Eu digo que ele pegou um saquinho de entojo para criar e teve que desenvolver essa pessoa, me ensinar literalmente muitas coisas, inclusive o hábito da leitura, né? Ele é revisor dos meus 6 livros e desse meu mais novo livro aqui, Ouse Crescer no Caos. Então, mulher, você está convidada, você e sua casa, a se deliciar com essas páginas e ter um momento de crescimento. Aí tem muita gente que pergunta, você pode estar se perguntando, por que meu malvado favorito? Você já viu alguma esfera de crescimento que não doa? Né? Então, casamento é isso, nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, mas principalmente para crescer, né? E nesse livro eu separei ele em 3 hastes, né? Em três cronogramas, né? O primeiro deles é você ter essa oportunidade de crescer para dentro. Isso nós vamos ter uma oportunidade para falar com a doutora Ilma, né? Que ela é especialista nessa questão. Mas o segundo é sobre as esferas de obstáculos de crescimento que as mulheres enfrentam, né? E eu creio assim que na história, né, bíblica, a gente vê esse contexto de união que Deus cria para que duas pessoas, né, ali elas formassem uma humanidade em crescimento, em desenvolvimento. O Eduardo aqui, ele foi criado aqui em Brasília, né, veio com 6 anos, meu esposo, aqui para Brasília, e eu conheci ele em Natal, no Rio Grande do Norte. Amor, qual foi o que é que você... você é meu malvado favorito, eu sou o quê? Sua? Na verdade, a história, ela é ao mesmo tempo que muito bonita, ela é uma história também que tem uma certa complexidade, né? Porque quando eu conheci a G, eu era um homem assim muito místico, não é? Se não esotérico, e ainda estava assim naquela percepção muito da beleza externa. Aí eu conheci a Gerliane, ela com 17 anos, uma belíssima moça, e eu tinha 37. 37. Né? Mas o interessante é que, na verdade, foi ela que me... Como é que eu posso dizer isso sem tirar Olha, tem que os dizer méritos? direito. Né? Porque na verdade... essa hora o pessoal quer saber o que é que você pensava a Na respeito. verdade, nós não pensamos muito no início. Ela profetizou na minha vida. Ela nem sabia que ela já era profeta e ela já liberou uma palavra, não é? Que se realizou em 13 meses.
Em 13 meses nós começamos a namorar, sem nenhuma conotação de diferenças, mas foi ela que me pediu em namoro. E foi ela que me pediu em noivado. Meu Deus, que E foi ela que me pediu em casamento. Então, em 13 meses, nós namoramos, noivamos, casamos e engravidamos. Então, nós fomos assim, em 19 meses, nós já éramos novos pais. Eu com essa diferença de 19, 20 anos, sempre, com toda a minha maturidade, eu já vinha de alguns anos de advocacia, que é a minha primeira formação, a minha formação primária, que eu gosto de falar, é o direito. Sempre gostei muito de ler, e com isso nós viemos trabalhando essa convivência, superando as diferenças, e o que é mais importante, né, conseguindo dar um passo depois do outro, muitas vezes passos difíceis de serem dados, principalmente para mim, porque eu tive que, como é que eu diria? Eu tenho que ter muito cuidado com essa palavra para não criar um aspecto, de qualquer aspecto de superior ou inferior, mas eu tive que baixar um pouco a bola, como se diz, para poder fazê-la crescer também. Tanto é que nós passamos mais de uma década que o meu investimento foi todo na vida acadêmica dela, né? Eu era professor de Direito Constitucional, Teoria da Constituição e Ciência Política, e com isso eu tinha muito acesso aos cursos. Ela fez a primeira graduação, né, Gestão Pública. Primeira graduação foi Teologia, amor. Não, mas ali, foi que você começou num curso livre e depois teve o reconhecimento, né, na Faculdade Evangélica, na FÉ. Daí ela fez Gestão Pública e com isso começou a fazer pós-graduações, e com isso ela foi crescendo e a gente não parou para ver esse movimento. Mas, na verdade, o nosso grande crescimento aconteceu de 7 anos para cá, não é isso? 7 anos para cá, quando nós encontramos uma comunidade que nos trouxe um crescimento na perspectiva da cultura, não é? Da literatura, porque aí eu comecei já a ser revisor de uma editora do Bispo J.B. Carvalho, não é? Minha primeira aula na Academia das Nações foi o título do livro dele, do best-seller Metanoia, e com isso nós fomos assim dando saltos extraordinários. O primeiro livro da Gerliane foi muito interessante, porque ela me ligou e disse assim: eu estou querendo escrever um livro que seria a 2, né? Não, mas peraí. A Marca do Milagre. Foi a Marca do Milagre? Uhum. A Marca do Milagre. Gente, são 30 anos de casado, presta atenção. E daí eu comecei, eu já vinha revisando para outra editora, e aí ela começou a escrever e eu comecei a trabalhar também como revisor dos livros dela. Ele não tinha essa perspectiva de revisão, né? Ele não tinha nem de professor, né? Tem coisas assim que eu lembro, que é interessante como é que a mente humana ela se relaciona com aquilo que você acha tão importante. Eu marco a minha memória com memoriais onde eu vi um crescimento espiritual anelado junto com conectado a um crescimento familiar e também uma questão financeira. Então, quando eu casei com meu esposo, ele sempre foi uma pessoa muito abundante, uma pessoa muito próspera, né, conhecedora, mas um homem extremamente vaidoso. Mas o ciúme dele era assim, porque ele tinha um cuidado, realmente, ele conhecia muitas pessoas. Mas assim, gente, eu acho que eu dei um pouco de trabalho para o Eduardo, né, nessa questão. Porque quando eu continuei a minha esfera de estudo, o primeiro estudo assim, que vinha na minha percepção humana era de artes. Era desenhar, não sei se você lembra. Sim. Desenhar, e a sobrinha dele, que era da minha idade, diz assim, vou tirar umas fotos da Gerliane para ela continuar, porque eu comecei numa agência de modelo, né, em Natal,
Aí mandei, eu tinha acabado de ganhar neném, tinha uns 4 meses que eu tinha ganhado neném, fui fazer uma sessão de fotos, ela gostou muito, né, assim, de cara limpa mesmo, mas o Eduardo assim, Geliana, por que você não faz magistério? Por que você não faz, né, para professora? Né, eu fiz, meu Deus, a única coisa que eu queria fazer na vida era dar aula. Acredite, era dar aula. Hoje eu sou professora da Faculdade das Nações, sou de faculdades livres também de teologia, né? Então, eu amo essa parte educacional porque Deus me ensinou a me educar, né? A me ministrar com relação a isso. Mas eu percebo assim que nós dois juntos, caminhando, houve essa questão, essa troca. Mas eu percebo que houve uma questão de obstáculos. Ele via algo, né, um obstáculo, talvez de crescimento. Ele via uma vaidade muito grande, porque eu vinha dessa área de modelo. Eu acho que tinha essa questão do resguardo da Geliane. A beleza não é tudo, né? Cuidado com isso. Você agora é a mãe de filhos e tal, aquela coisa toda. E eu percebo que, às vezes, ele se angustiou. Tanto é que o nosso casamento, por algumas vezes, a gente tentou interromper. Sim. Né? No nosso 2º ano de casado, eu tentei deixar tudo para trás. Mas eu via esse lhame de Deus nas nossas vidas, essa conexão. Eu já tinha conhecimento da palavra de Deus. E eu via Deus falar pela boca do meu esposo em momentos de desistência para eu permanecer. E em momentos que ele queria desistir, Deus me usava, né, para que ele não desistisse. Quando ela fala de magistério, é que eu nunca me vi dando aula também. E daí ela foi trabalhar comigo no meu escritório de advocacia, como minha secretária. Ela passou 2 anos trabalhando comigo. E ela ouvia os clientes chegarem e eu dar todas as dicas que você imaginar. Eu era um incauto, porque eu ensinava tudo e a pessoa saía dali que só não assinava a petição porque não era advogado, procurava um outro profissional, menos experiente. A gente tem um termo que se usa, não sei se é só no Nordeste, que diz que é o caminho das pedras. E eu já tinha dado todo o caminho. Então, ela ficava admirada e um dia ela me falou sobre isso. Falou, Eduardo, é impressionante como você explica. Você é um mestre, você é um professor. Eu dizia, eu, professor, nunca me vi dando aula. Daí o tempo passou e ela continuou fazendo os cursos e eu, por minha vez, estava no escritório com um colega, com 2 colegas, e um deles passou por mim no final de tarde e disse, vamos numa reunião acadêmica de uma faculdade? Eu falei, vamos. E aí nós fomos. Na época, a Faculdade Fortium, aqui em Brasília, que era primeiramente, curso preparatório para concurso e depois se transformou numa faculdade. Estava em fase de reconhecimento, como só acontece com as faculdades que querem ser abertas. E eu fui. Cheguei lá, o coordenador do direito disse, olha, direito aqui, economia ali, gestão pública ali, eu fui para a sala do direito. O coordenador foi lá, falou. É muito interessante, porque tudo tem um aspecto de uma mão sobrenatural nisso tudo. Né? Porque aí o coordenador passou por mim e disse, você dá direito constitucional? Eu falei, dou. Nunca tinha dado aula de direito constitucional. Mas conhecia porque a minha advocacia era uma advocacia de tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, enfim. Aí ela, então tá, leva a carteira profissional e passa lá na segunda-feira. Isso era uma reunião de sexta. E eu fui. Só que quando eu disse que dava aula de direito constitucional na sexta-feira, no sábado eu já estava passando nas livrarias para comprar o que estava assim, de mais na ponta de direito constitucional. Comprei logo 3 autores e comecei. Então, nisso, e eu vou usar outro termo que é um termo meio jocoso, nessa brincadeira, eu comecei a dar direito constitucional 1. No segundo semestre, me perguntaram se eu dava teoria da Constituição. Eu também disse, dou. E fui para as livrarias comprar livros. No terceiro semestre, me perguntaram, você dá ciência política? Eu falei, dou. E fui para as livrarias. Eu tenho um autodidatismo que me é inato. Deus me deu esse dom. Não fui eu que criei, não fui eu que procurei. Ele me deu o dom
de ser autodidata, eu aprendo muito lendo e pesquisando. E nessa brincadeira, no terceiro semestre, eu já estava com 3 matérias, 5 turmas, uma inclusive da faculdade que ela fazia, a Faculdade de Gestão Pública, que era Ciência Política. E daí essa verve de magistério e de literatura e de revisão, né? E ela também caminhando nisso. E hoje nós somos 2 professores. Eu costumo dizer que a Gerliane, ela conseguiu me superar em títulos acadêmicos, inclusive. Eu sou bacharel em Direito e tenho 2 pós-graduação, um Direito Civil e um Direito Constitucional. E ela tem, acho que 3 graduações, né? E alguns pós, né? 2 graduações. É médio. Então, com isso, a gente mergulhou nisso sem... Eu costumo dizer que foi uma intervenção sobrenatural. Nosso casamento no 3º ano já estava, como se diz também, dando água, o barco já estava furado. E foi aí que ela me convidou para o 2º livro, que é aquele que você me pediu para dizer que seria A2. Lembra disso? Não, o Projeto A2 foi o 5º livro. Bom, eu sei que você, em um determinado momento, me chamou para esse projeto e eu falei, não, A2 não, A2 não vai funcionar, tem que ser A3. Por quê? Ele já Porque é bem recente. Eu peguei na perspectiva do Espírito Santo conosco, porque senão... E o subtítulo desse livro é Tinha Tudo para Dar Errado. Por que que não deu, né? Então essa intervenção divina, é essa a classificação que eu dou, essa intervenção restaurou o nosso casamento, os problemas não acabaram, nós passamos situações financeiras muito difíceis. Bem cruéis. Né? E com isso a gente foi forjado nesse fogo das necessidades e dos problemas. Tivemos socorro bem presente, né? Que foi Deus que movimentou a minha família durante alguns anos e que nos ajudou muito, sou eternamente grato a minhas irmãs e a minha mãezinha, que foi aos 93 anos para os braços de Jesus, não é? E com isso nós estamos aí com 29 anos, ano que vem nós fazemos 30 anos de casado, e mergulhei nessa vida literária, né? Nessa vida da literatura. Hoje eu sou revisor de grandes escritores, inclusive os americanos, né? Porque eu reviso a tradução para edição dos livros em português, e alguns apóstolos do Brasil agora também, que eu estou começando a trabalhar, e participamos da formação da Faculdade das Nações, que era um sonho do bispo J.B. Carvalho, de décadas talvez. Esse processo já vinha se arrastando, mas no 2º semestre de 2023, nós fizemos tudo online com o MEC e uma visita também para ver as dependências, e nós fomos aprovados com nota 4,5 para 5 no curso presencial, e o nosso EAD foi editada a portaria agora nesse primeiro semestre de 2024. Uau. E já começa no semestre que vem o EAD. E nós ficamos na FCN, Faculdade das Nações, mas eu percebi que não era a minha chamada de faculdade, porque eu estava muito mais na Academia das Nações, onde eu já cheguei a dar quase 14 matérias, não simultaneamente, mas substituindo muitos professores, e fiquei apaixonado com tudo isso, com o que eu costumo chamar, e ela acha que é uma expressão muito ampla, e mas na minha perspectiva, trabalhar com desenvolvimento humano. E quando você ouve isso, você vai dizer sim, porque pode ser o desenvolvimento pessoal, profissional, acadêmico, não é? Mas eu gosto dessa pegada porque aí eu faço uma complementação. O desenvolvimento humano na perspectiva ontológica do ser humano. Indo lá para a origem, indo lá para o que a gente tem convicção de que é a criação do homem. E isso tem nos abençoado muito. Estamos preparando alguns cursos, inclusive,
não é? E a Gerliane continuou escrevendo, esse é o 6º livro, eu sou revisor, endossante. Na verdade, ela nunca falou, mas eu sou quase coautor dos livros dela, né? Mas ela com muito mais carga do conhecimento que ela tem, porque é um conhecimento que ela foi buscar em Deus. Em Deus. É uma apaixonada pela palavra. Eu amo a palavra, mas ela é muito apaixonada pela palavra e com isso a dedicação dela. Eu me lembro que li a respeito de um estudo, posso falar sobre isso, acho, que tem a ver, que os americanos fizeram. Foi um estudo laboratorial. Eles montaram grupos e começaram a estudar pessoas, isso com perspectiva tecnológica, de leitura de sinapses neurais, de leitura do pensamento, não é? E eles fizeram um grupo que lia a palavra de Deus uma vez por semana. E eles perceberam que a leitura da palavra de Deus uma vez por semana não altera as sinapses. Ela não tem um efeito. Aí foram para um grupo que lia 2 vezes por semana. Novamente, 2 vezes por semana, eles não perceberam nenhuma alteração nas sinapses neurais cerebrais. Quando eles chegaram no grupo que lê 3 vezes a palavra por semana, eles perceberam que já há uma esticada muito leve. Quando ele vai para 4 vezes por semana, aí há uma expansão no nosso sistema neural cerebral. E 5 vezes por semana, 5 dias por semana, é assim um estrondo de movimentos nas nossas sinapses. E aí eu costumo dizer que eu tenho um testemunho dentro de casa disso. Porque quando eu conheci a Gerliane, ela era uma moça com ensino médio completo e que não tinha nenhuma perspectiva de caráter, vamos dizer assim, intelectual, não é verdade? Não tinha. E isso não a diminui em nada, Não, por favor. Estou só não tinha. dizendo porque eu estou aqui para contar um pouco da nossa história. Então, e a Gerliane, ela lê a palavra de Deus todos os dias há pelo menos 25 anos, 27, que eu acompanho. E ela deu um salto na perspectiva de conhecimento e de capacidade mesmo, intelectual, de capacidade mesmo. Então eu sou muito prova disso. E graças a Deus com isso, nós temos um filho de 28 anos que está fazendo medicina na Universidade de Buenos Aires e a nossa filha de 22 que está fazendo design de modas, não é? E nós estamos assim nesse esticamento, não é? Nessa perspectiva de crescimento extraordinário. Eu costumo dizer para o bispo J.B. Carvalho que em 7 anos de Comunidade das Nações, nós caminhamos 35 anos. Né? São 5 anos por ano. E o bispo tem uma expressão que eu gosto muito. Ele gosta de dizer que eu olhei para o meu futuro, gostei do que eu vi e estou correndo para lá. E aí eu me permito, com muita audácia, dizer que eu olhei para o futuro, gostei do que vi e estou puxando o futuro para cá. Uau. Estou atraindo o futuro para o meu presente. Porque como eu já sou um homem de 67 anos, eu tenho uma que eu chamo, é uma expressão que eu chamo de medida de urgência, né? Eu tenho uma medida de urgência. Eu tenho recebido muito e tenho querido derramar muito. Então, às vezes eu preciso... Um dia desse, um mestre falou para mim, pastor Paulo Sérgio, da CN de Planaltina, ele disse: Eduardo, deixe ser ministrado. Então, se você quer ministrar, eu posso te dar um conselho de cadeira, eu e minha esposa. Se permita ser ensinável, porque foi o que nós nos permitimos e essa é um verdadeiro crescimento na nossa vida, em todos os aspectos, né, amor? Então, o Eduardo, ele tinha, eu percebia, né, por uma questão de visão, mesmo sem formação, mas naquilo que eu estava buscando em Deus, porque Deus entrega presentes, Deus entrega uma formação, Sempre, Deus capacita sempre. você quando você busca, né? Não é à toa que você encontra pessoas analfabetas, mas conseguem ler a Bíblia, elas conseguem ministrar a palavra de Deus. Isso é uma coisa estudável, e, né, deveriam fazer uma pesquisa em cima disso
em vez de criticar tanto as pessoas simples que leem a Bíblia e que são ministros da palavra do Senhor, porque são pessoas que se interessaram de algum modo por um conhecimento, né? E a palavra, eu via esses lugares não acessados do Eduardo, tipo a educação, quando ele fazia uma revisão, como ele me corrigia no diálogo, no vernáculo, né, nas palavras. Gê, não repete tanto essa palavra, né? Então, foram essas podas que nos fizeram crescer, né? E agora, como acessar esse homem, né? E aqui eu vou trazer até no meu livro esses obstáculos de crescimento. Como que eu vou acessar esse homem? Homem não gosta de ser ensinado por mulher, gente. Onde é que está isso? Na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7. Né, vai falar sobre isso. Então, a gente vai ver que Paulo, em Efésios capítulo 5, ele vai falar, né, que a mulher ela deve se submeter a essa missão do homem. Isso é submissão, né? Você está debaixo da mesma visão, da mesma missão. Isso é um resgate, né? Do princípio de Deus, e todo princípio ele deve ser mantido. No momento que há uma quebra, há um desgaste, né? E a gente viveu muito esses desgastes, porque ninguém nasce sabendo de tudo. Eu só tinha 18 anos. Meu Deus, eu tenho dó, sabe? Quando a pessoa ela não tem a Deus e ela se envereda por um caminho de casamento. E quando eu digo que não tem a Deus, por favor, não apontando qualquer coisa, mas quando eu falo assim de Deus, eu falo muito daquilo que eu conheço. Se você conhece, amém, glória a Deus. Você está vendo bem? Amém, glória a Deus. Mas a Bíblia nos ensina princípios, né? E como que eu ia chegar na vida deste homem, um homem vivido, um homem maduro, né? Um homem com potencial, inteligente, se achando, meu povo, se achando. Porque ele era, né, um homem que só se vestia, gente, com um corte perfeito. Eduardo, né, os perfumes mais caros, tinha um escritório, enfim, né, chegou a ter escritório no Brasília Shopping, né? Mas eu olhava para ele e eu via lugares não acessados. Tanto é que quando eu conheci a palavra de Deus, e a palavra de Deus ele é um caminho que te leva para um mundo sofisticado, além, um mundo graduado e um mundo altamente, tecnologicamente avante, amplo. E ele começa a te mostrar esse diâmetro, esse ângulo, né, tão gigante. Como que eu vou concatar tudo isso? Como é que eu vou conectar tudo isso? Colocar e demonstrar isso para ele, porque ele veio depois de mim na fé, através da oração. Yes, é uma chave. Primeiro princípio é você estar submetido a essa palavra e você saber que essa palavra ela vai te dar um escudo, ela vai te ampliar horizontes. Eu comecei a perceber, poxa, Eduardo é um mestre, um homem que ensina, um homem que corrige. Às vezes um chato, gente, uma pessoa que pega no teu pé, para você repetir, para você corrigir, apaga isso, faz isso de novo. É o malvadinho preferido, né? Mas é uma pessoa amada, é o seu esposo, é aquele que vai te fazer crescer. E quando eu via isso, por exemplo, eu vi que ele não estava crescendo no direito, na questão da advocacia, né, por uma questão mesmo de resiliência dele, né, até mesmo dele se submeter, ser mais humilde em algumas questões. Eu percebia, mas ele não percebia isso. Ele perdia os contatos. Eu comecei a orar para o Senhor abrir uma porta no tribunal para ele. E ele não queria voltar para lá. Porque observe, quando eu conheci ele, ele já tinha passado pelo tribunal, já tinha passado por um concurso público. Ele não queria voltar para lá. Claro, um homem que ganhava muito dinheiro. Mas não é o muito dinheiro que vai nos fazer correr por um lugar mais leve. Porque talvez, não é o dinheiro, mas é o que o dinheiro faz em você, como que você administra esse dinheiro. Como que Eduardo iria amadurecer essas áreas que eu percebia que ele precisava, que são obstáculos, e eu vou trazer esse livro aqui, viu? Obstáculos de crescimento. Você pode trazer isso para você, homem, para você, jovem, para você, mulher, né? Aonde que estão as minhas fraquezas? Aonde que estão as minhas limitações? E talvez as suas limitações estejam nas suas emoções. E eu costumo dizer para os meus alunos que a parte quebrada do homem no Éden não foi
somente na sua parte física, isso foi uma consequência. Mas foi na parte espiritual que cortou uma comunicação que era essencial na sua vida com Deus. Então, isso trouxe o quê, gente? Um rompimento emocional. Então, as carências emocionais que ele vivia não fazia ele enxergar outros veículos de sustentação e que ele poderia crescer tanto. Foi o primeiro livro que ele fez a revisão, foi o meu livro, A Marca do Milagre. O segundo escrito que eu produzi foi uma equipe de 5 pessoas no curso de gestão pública, aonde não tinha pessoas suficientes para olhar o nosso trabalho do jeito que eu orientadores, via que, orientadores, né? Do jeito assim perspicaz que Eduardo tinha de ver assim os detalhes, ele corre atrás e não tinha esse orientador tão presente. Botei ele para fazer essa correção, né? Toda a minha equipe ficou apaixonada por ele, tanto é que a gente homenageou no dia da nossa formatura, né? Ele esteve lá e se colocou de pé, nós aplaudimos a ele, porque ele nos deu essa guarida, né? Esse reforço, né? Nós tivemos esse reforço. Então, mas não foi fácil, né, amor? Não Sim. Foi fácil. Nós passamos, você vê assim, eu estudando e tal, mas eu passei poucas e boas em comércio, né, trabalhando, suprindo. Isso é porque a gente nem entrou nos detalhes do nosso chamado ministerial. Eu comecei com 24 anos, né, de idade. Ele já tinha seus 42 anos, não é isso? 42, 43. Isso, anos de idade. E a gente foi rompendo nossos filhos, né? Eu tive a Sarinha com 25 anos de idade, já de uma gravidez anterior frustrada. Eu tive uma gravidez frustrada, depois com um ano. Gemilar, né? Gemilar, né? Passei pelo vale da sombra da morte nessa cirurgia, mas Deus foi conosco, né? Inclusive, ele teve uma experiência muito grandiosa com Deus, né, nesse aspecto, onde ele chorava na porta, né, lá do centro cirúrgico, pedindo a Deus, clamando a Deus pela minha vida, né, porque realmente foi muito difícil. Então, trabalhamos muito em lugares longe, né, em lugares longe, onde muitas vezes eu via que eu tinha um certo acesso mais espiritual, e ele estava desenvolvendo em outro lugar, mas não existia algo que fechasse a conta no nosso ministério. Havia um certo individualismo, a gente sentia isso. Isso foi rompido quando a gente teve o conhecimento do discipulado na Comunidade das Nações, com o bispo J.B. Carvalho, né, com os nossos discipuladores, pastor Felipe Ottoni, do Eduardo, pastora Jéssica Minha, né, com a bispa Disse Carvalho. Então, essas coisas foram rompendo. Mas, gente, é muito difícil você chegar nesse lugar sem você ter um auxílio, sem você ter essa conexão, né, da palavra de Deus para te alimentar, né, para te sustentar. Então é isso. Eu vejo que ele desenvolveu, ele me dava ouvido, sim, né, em momentos que ele muitas vezes quebrava, muitas vezes digamos assim, chorava, sonhava, né, e temia, né, e pedia a oração. Eram os momentos que eu tinha para chegar para ele e conduzir ele em certos ambientes, em certos lugares. Então, o chamado dele para dar aula, o chamado dele depois no Tribunal de Justiça para dar uma guarida nossa na parte financeira, foi algo assim muito espiritual. Foi no meu aniversário de casamento que chegou a carta do Tribunal de Justiça, chamando ele para tomar posse. E veio por debaixo da porta. Eu estava como, gente? Eu estava orando quando essa carta chegou. Eu estava numa expectativa muito grande, né? E o Eduardo começou a trabalhar no tribunal, onde nos deu um conforto maior, uma segurança maior no nosso relacionamento, né? E eu continuei aí destravando, batalhando, trabalhando em comércio, né? E muitas vezes deixando de trabalhar para ir pastorear num lugar com ele. E assim a nossa jornada foi assim, de glória em glória, né? Sendo modelados, né, na presença de Deus, na esfera, se submetendo, né, com muito perdão, não é isso, amor? Com muito perdão, a gente sempre dando essa oportunidade. Vou te contar, gente, se você nunca viveu 70 vezes 7,
para perdoar, eu te convido a fazer essa jornada. Né, amor? E isso, esse crescimento que nós tivemos nos últimos 7 anos, estávamos vindo com 18 anos de uma igreja tradicional, de uma igreja muito dogmática. Amo todos que passaram pela nossa vida. Sim. Cada um teve a sua parcela no nosso crescimento. Mas chegou um momento que nós ficamos estagnados. Eu, particularmente, fiquei estagnado justamente por causa dessa busca do conhecimento. Isso é uma característica minha, que depois foi despertado nela. E também com muita galhardia ela foi em busca do conhecimento. Mas eu criei um pouco mal, sabe? Porque ela começou a se valer muito do meu conhecimento e às vezes uma preguicinha de pensar, uma preguicinha de... Porque eu sou um investigador. Eu gosto muito de dizer nas minhas salas de aula, eu digo, se você me disser uma palavra que eu não conheço, e eu não conheço muitas, me dê só 10 minutos para eu fazer uma pesquisa. Se você me falar de uma tese ou de uma teoria que me interesse, me dê meia hora, me dê 1 hora, um dia talvez, dependendo da profundidade do assunto, porque eu não vou ficar na ignorância. Se me interessar, eu não vou ficar na ignorância. Então eu tenho essa perspectiva do autodidatismo aliada ao espírito investigativo. E isso eu sempre procurei despertar na Geliane. Então o que aconteceu, na verdade, nesses quase 30 anos, foi uma troca. Foi uma troca. Em alguns momentos, com muita dificuldade, porque de repente a gente não estava... Como é que eu posso dizer isso? Eu não quero usar essas expressões, trocando 6 por meia dúzia. Isso é muito simplório. Mas às vezes você não quer se dar ao direito de perceber que a pessoa pode não ter o conhecimento que você tem, mas ter algo que vai te acrescentar muito. E daí eu falo para os maridos agora, não é? Na perspectiva do casamento, principalmente para os mais jovens. Se permita ser ensinável, se permita ser ministrado, para que você possa depois derramar isso, entregar isto. E isso eu, graças a Deus, tenho feito com muita graça, não é? E o nosso casamento com isso, ele foi sendo fortalecido. Eu acho que a gente não está vivendo o melhor tempo, né? Melhor tempo. O melhor tempo do nosso casamento, tanto que esse livro, Ouse Vencer no Caos, para mim é um divisor de águas, que inclusive vocês vão ler e vocês vão perceber que o que seria uma apresentação, que nós preferimos honrar o nosso pastor Felipe Ottoni, que é o meu discipulador, e eu fiquei como endossante. No meu endosso eu vou falar de que quando eu comecei a ler e revisar, eu achei que era um livro que tinha uma certa conotação feminista. Está escrito isso nas minhas palavras. E depois eu fui perceber que, na verdade, havia um avanço na percepção de quem a mulher é realmente na perspectiva de Deus. Ou seja, nós saímos do machismo, saímos do feminismo, porque são duas bandeiras que foram altamente deturpadas, a questão da hombridade e da feminilidade. Hoje nós temos duas bandeiras que estão nas mãos erradas, nas mãos de pessoas que têm levantado essa bandeira em causas que não são as causas que Deus quer para a discussão social, para a discussão do casamento. E com isso nós tivemos um crescimento exponencial no nosso amadurecimento, na nossa reciprocidade, da nossa convivência de marido e mulher, e levando em conta princípios que para nós, e eu posso dizer nós, porque eu sei que a gente conversa muito, existem princípios que são imutáveis. Existem princípios que são verdadeiros fundamentos. Não são pequenas pilastras de uma construção que o arquiteto e o engenheiro dizem assim, não, o senhor quer uma janela aqui? Então, peraí, isso aqui não é uma coluna, eu posso tirar esta parede e a gente faz uma janela. Não, existem fundamentos que são verdadeiras colunas, que dão alicerce à vida de um homem, à vida de uma mulher, à vida de um casamento. Então, nós temos uma expressão no meio acadêmico, que eu gosto de usar, que é a expressão que vai dizer assim, se os seus argumentos
não são alicerçados em fundamentos sérios, robustos, então o seu argumento é pífio, o seu argumento é frágil, porque é muito fácil falar. A gente precisa ter alicerce, a gente precisa ter fundamento, que é o que nos dá toda a perspectiva de sociedade saudável, de igreja saudável. E quero acrescentar mais, nós deixamos de ser religiosos para sermos cristãos fundamentados na palavra, não no dogma, não no legalismo, mas na palavra. E a mulher tem esse valor extraordinário, não é? Esse livro da Gerliane tem como texto áureo, acho que posso falar sobre isso, né? Tem como texto áureo a passagem da Samaritana, a passagem da cidade de Sicá, em Samaria, que Jesus não tinha nem que passar por lá. Aliás, eles nem passavam, porque judeu e samaritano não se davam. Porque os samaritanos eram uma mistura de judeus que tinham sido escravizados em outras regiões e que tinham retornado cheios de costumes que não eram costumes dos judeus. E eles não se falavam. Não se falavam. Temos parábolas na Bíblia. A parábola do homem que foi assaltado na estrada e que passou um sacerdote e não o socorreu, passou um levita e não o socorreu, passou um samaritano e o socorreu. Então, esse livro tem muito a ver com essa perspectiva tridimensional. A vida objetiva, a história e a vida espiritual. Num imbricamento de assuntos que vão te dar uma estrutura para você, inclusive, alcançar bom termo nos seus relacionamentos, que é o que o bispo JB e a bispa Disse Carvalho falam muito, né? Nós temos que ter raízes, nós temos que ter fundamentos para poder ser esticado, porque a vida é uma sequência de esticamentos, né? Eu tinha saído do tribunal com 4 anos, na década de 80, no meu primeiro concurso. Fiquei 20 e poucos anos advogando. Não estava bom, porque aí veio a minha conversão a Jesus foi numa perspectiva... Meu primeiro pastor foi um homem que era considerado o príncipe dos pregadores do século XX, que é o pastor Gesiel Nunes Gomes. Foi meu primeiro pastor. Nós fizemos seminários com ele e foi uma coisa maravilhosa. Só que aí o tempo vem passando e por isso que eu digo do espírito investigativo, que terminou também contaminando ela, não é? Essa vontade de crescer, peraí, a água está no tornozelo, tem mais água, está na canela, tem mais água, está no joelho, tem mais água, está na cintura, tem mais água, e vamos mergulhar então, vamos mergulhar. E foi o que nós fizemos e isso tem nos dado o melhor tempo, a melhor estação da nossa vida, no nosso casamento, não é? Temos preocupações, temos coisas que nós precisamos, pedimos a Deus diariamente que Deus resolva, porque são coisas que fogem da nossa capacidade de resolução, e nós confiamos no sobrenatural, no nosso natural. Nós confiamos que a nossa vida natural precisa ter um quê de sobrenaturalidade. Nós não podemos esperar uma vida abundante na perspectiva material sem ter uma vida abundante na vida espiritual. Me perdoem a redundância, né? Falei muito de vida, mas é porque é a vida. A vida, ela é consequência do seu estado de espírito, do seu estado espiritual, é isso mesmo. E olha que eu nasci católico, depois eu fui para o kardecismo, depois eu passei pelo ubandismo, depois eu passei até pelo candomblé muito rapidamente, não é? Depois eu fui para a Ordem Rosa Cruz, que é um nível da maçonaria, porque o meu pai era grau 33, venerável mestre de loja maçônica, e depois eu fui para a Nova Era. Então eu estava buscando Deus, E eu penso com absoluta convicção que Deus olhou lá dos altos céus e disse: meu filho é sincero, eu vou mostrar para ele o caminho, eu vou mostrar para ele a verdade e vou mostrar para ele a vida.
E aí nós conhecemos o verdadeiro cristianismo, que não quer você pela metade. Esse ser tricotômico, espírito, alma e corpo. Deus quer que nós sejamos íntegros na perspectiva da nossa alma, que é a sede das nossas emoções, na perspectiva do nosso espírito, que é o sopro divino na nossa vida, e no nosso corpo físico. Nós precisamos pautar a nossa vida por essa saúde espiritual. E eu gosto muito dessa expressão, a saúde tricotômica, que é desses três corpos, se eu posso chamar assim, o corpo físico, o corpo anímico, que é o corpo da alma, que é a sede das nossas emoções. Nós não podemos ser reféns de nossas emoções. Nós não podemos ser reféns das provocações que a vida. Porque olha, irmão, se você continua refém das provocações, o nosso país hoje vive uma história muito provocadora, muito provocativa, que a gente tem que ter muita graça e muito equilíbrio para acessar as respostas, para ser verdadeiros ajudadores, para não sermos juízes, porque não somos, que a palavra vai dizer, né, Gê, que na medida em que nós julgamos, nós seremos julgados, não é? Então, e isso é um aspecto da religiosidade que nós abandonamos. Não me chame de religião, porque eu não gosto de religião. Eu gosto do cristianismo, da integridade do cristianismo, dos ensinamentos que Deus nos deu desde sempre. Desde sempre. Principalmente lá no Gênesis 1:26, quando ele olha para o... Eu gosto dessa figura de retórica, quando o Pai olha para o Filho e para o Espírito Santo e diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, um Deus que criou tudo pela palavra, faz a coroa da sua criação, depois de preparar todo lugar para essa criação viver. E faz a imagem e semelhança. Se nós somos filhos de um Deus criador, nós somos criadores também, nós somos co-criadores com Ele. Nós não temos a capacidade de criar do nada. Deus sempre nos dá um elemento. E aí eu quero, pelo menos nessa parte agora da minha fala, citar uma palavra de Larry Randolph. Ele vai dizer, aspas, Deus vai cumprir todas as suas promessas, mas Ele não está obrigado a cumprir o nosso potencial. Isso se traduz nessa expressão simples que se fala muito, que não está escrito na Bíblia, mas que tem uma conotação bíblica. Faça a sua parte que eu farei a minha. Deus nunca disse isso, literalmente. Não tem na Bíblia, não é isso? Sei que conhece a Bíblia muito mais do que eu. Então é extraordinário. A vida em Deus é uma coisa extraordinária. Isso daí, gente, é você enxergar além do comum, sabe? É a nobreza divina em nós, acelerando as coisas para você ver além do que aquela curva está te oferecendo. Eu vejo o casamento assim, esse trilhar diário de convivência e aprendizado e humildade, né? Que isso é um princípio muito grande. Você tem que ter humildade até para você reconhecer realmente que você tem uma limitação, né? Todos nós temos uma limitação. Aquele que é mais perfeito no seu arquétipo, na sua fisionomia, ele tem uma debilidade, uma deficiência. Nós temos que reconhecer, isso faz parte da queda do homem. E como é importante, né? E eu vou tratar isso no livro, né? Quando você... como as mulheres enfrentaram esses obstáculos, nós enfrentamos os obstáculos, né? E como nós vamos vencer esses obstáculos, uma das chaves aqui que eu quero deixar para você é você enxergar além do comum. Eduardo teve que ter o óculos de Deus. Ele teve que tirar o óculos dele. As lentes, né? As lentes dele, né? E enxergar além de uma menina bonita de 18, 19 anos para começar a enxergar o meu potencial. Isso é enxergar além do comum. Você ter essa perspectiva de você enxergar além do comum. Tem que ter essa necessidade, né? Eduardo teve que enxergar em mim um além, né? Além dessa menina inculta,
essa menina jovem, mãe, mas que tão ignorante de tantas coisas. A expressão de fé dela é algo extraordinário, amém? Mas isso não era reconhecido por ele, né? Apesar dele conviver comigo, mas nós tínhamos um elo em comum, que era nosso filho, o Gabriel. Então, esse enxergar além, eu trago isso aqui no livro, né? Pautado dentro dessa área de Jesus com a mulher samaritana, Jesus enxergou algo além naquela mulher. Sim. Né? Jesus viu um eco naquela mulher, sabe? Gente, a nossa alma, ela ecoa, os nossos desejos ecoam. Nós somos vibração. Eu costumo dizer, quando eu acordo pela manhã, o meu lençol, não sei, gente, o meu corpo, eu encosto numa pessoa, às vezes dá choque. Já aconteceu isso com você. Você chegar perto da porta do carro, dá choque, porque nós estamos constantemente exalando algo de nós mesmos. Né? Então, Jesus viu um eco naquela mulher. Então, Jesus enxergou algo além daquela mulher, o seu potencial, um potencial perdido, subvertido, inacabado. Ele viu um monturo, né? E a palavra de Deus diz que ele faz com que os pequenos, né? Aqueles que não se sentem, aqueles que não são, se assentarem como príncipe. Ele tira do monturo e faz com que seus filhos e filhas se assentem nesse lugar de honra. Então, você enxergar na pessoa, não é porque ela tem título, que eu não tinha, né? Não é porque fulano tem dinheiro, porque eu não tinha, né? Que ele teria que enxergar em mim alguma coisa. E o que eu tinha em mãos para fazer? Era a palavra. Então, o que Deus viu em mim? Um desejo, uma fome, né, que ecoava. Eu preciso... Porque se eu estou hoje num lugar de doutoranda, mestre, né, especialista na palavra, no discernimento, na assessoria bíblica, sim, eu tenho uma pós-graduação em assessoria bíblica, mas o que é isso perto de uma pessoa que tem o temor de Deus, que tem uma essência em Deus, que tem um chamado em Deus? Isso se torna nada. Isso foi o que Paulo falou em Gálatas capítulo 2. Eu coloco todo esse conhecimento, tudo isso que há em mim, né? Eu coloco isso debaixo de uma esfera muito aquém, perto daqueles que têm um conhecimento do autor da vida, né? Então, eu enxerguei esse além na vida do meu esposo. E ele tinha posição, ele tinha dinheiro, ele tinha, né, sua beleza física, ele tinha um conteúdo humano, mas ele tinha muito mais dentro dele que precisava o quê? Se conectar, se ajustar, voltar para o seu lugar de descanso, né? E a gente precisa disso. Então, isso tem a ver, gente, com você ousar crescer no caos, né? De você sair desse lugar confortável. Às vezes o caos para algumas pessoas está tão confortável porque elas sempre viveram naquele ambiente, mas quando elas descobrem o mais, a chave, sabe? Tem uma luz brilhante, sabe? Não sei se você já viu aquela família Cruz, os Cruz. Os Cruz. Quando ia amanhecendo o dia, que eles recolhiam a caverna e ficavam lá e dormiam o dia todo, porque eles tinham medo. Aliás, à noite, né? Quando a noite estava chegando, eles se recolhiam na sua caverna, porque a noite estava chegando e assim eles tinham medo, né? Porque havia sombras deles mesmo que botava quilômetros de distância. E eles achavam que aquilo ali era algo que viesse destruí-los, né? Enfim, eles não conseguiam porque não havia fogo, não havia luz. E como a luz, o foz de Deus, né? Tá escrito lá em 1 Tessalonicenses quantas vezes ele vai falar sobre luz, que é conhecimento. Então a gente precisa ter esse conhecimento para poder chegar até esse Cristo, até esse Deus, até essa iluminação, né? E eu quero agradecer, amor. Me permita só fazer uma observação? Pois não. Quando você falou nos Crudes, né? Não. Isso me remeteu ao mito da caverna de Platão. Que tem tudo a ver, foi tirado de lá. O mito da caverna, que são aquelas pessoas que viviam acorrentadas dentro de uma caverna, sem acesso ao exterior,
E achando que todas aquelas sombras que eles viam lá fora eram verdadeiros monstros. E quando um se atreve a sair, ele é chamado de louco. Então, quando você começar a transcender as limitações humanas, alguns vão te chamar de louco. Sim. Mas, como disse Sayed, muitas vezes, enquanto você está construindo com muita vontade, outros estão da mesma forma tentando destruir, né? Ou desconstruir. Aí vem a máxima dele: não pare, porque vai chegar um momento que você vai ver o quão alto você chegou e o quão lá embaixo eles chegaram. Ou se tornaram tão baixos. Né? Não é só você chegar, mas é você se tornar tão baixo. Você está numa posição de honra, porque família é posição de honra, né? Governo é posição de honra, sacerdócio é lugar de honra, você ser a imagem e semelhança de Deus é posição de honra, mas você entra naquela esfera da desonra. Porque você vai pegar as 3 figuras mais importantes lá de Gálatas, quando fala dos dons, né? Quando fala dos ministérios, Gálatas ou Efésios. Os frutos do Espírito? Não, dos ministérios. Que vai falar dos apóstolos, dos apóstolos, dos profetas e dos mestres. Isso. Você tem os apóstolos como governantes no contexto bíblico, você tem os profetas como os divulgadores de notícias no sentido bíblico, e você tem os mestres, que são os ensinadores nas escolas no contexto bíblico. Mas a Bíblia também vai falar dos falsos apóstolos, dos falsos profetas e dos falsos mestres, que são exatamente o que temos hoje: muitos falsos governantes, muitos falsos titulares das mídias, espalhando fake news para todo lado, e os falsos mestres, que estão aí ensinando as crianças a perderem a identidade. E eu não vou entrar em detalhe nenhum, porque eu não quero aqui fazer julgamento de ninguém. Apenas dizendo que hoje você tem ensinamentos que minam a identidade que Deus deu a cada um de nós, não é? E nós somos únicos. Eu gosto muito de usar, Gerliane conhece isso, a expressão do eterno designer, que fez para cada um de nós um design exclusivamente seu e meu. Ninguém toma seu lugar, não se assuste, porque você tem o seu lugar, não é? Então não se sinta ameaçado quando você está crescendo e de repente você está preocupado que alguém está crescendo também não aplauda e honre quem está crescendo. E às vezes até com mais velocidade que você, porque ele vai impartir essa capacidade dele contigo, e você vai crescer também na sua estatura, na sua estrutura. E é o que esse livro, Ouse Crescer no Caos, também vai ensinar, não é? E aí eu vou usar outra expressão popular: cresça e apareça, porque Deus está te vendo. Então, gente, eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Aqui é um pouco da nossa história, sem entrar em tantos detalhes, que nós queríamos apresentar uma questão de um conteúdo também, que os livros normalmente acompanham, carregam muita essência da vida das pessoas, né? Inclusive a própria Bíblia, a essência cultural, né? Então, o meu esposo falou tão bem aqui sobre essa questão da cultura, né, e do aproveitamento, né, dessa questão educacional, mas tem muito mais para nós comentarmos. Tem a fala política, tem os mitos sobre a mulher, sabe? Tem tantas coisas que desconstruíram aquilo que Deus fez, a sua imagem e semelhança, sabe? Então, a gente tem muita coisa para resgatar, né? E ele trouxe um pouquinho do testemunho, né, da minha... E aos pouquinhos nós vamos soltando algumas coisas, né, dentro daquilo que a gente pode falar, né? E tenho certeza que isso vai afetar a sua vida de uma maneira positiva, né? Nos acompanhe nos Herdeiras da Fé. Você pode adquirir o meu livro, né, no link na bio,
Eu não sei se vai estar também no YouTube, possivelmente vai estar lá um link para você comprar. No meu Instagram também tem lá um link para você comprar Ouse Crescer no Caos, e você vai ter aí um livro para você. Eu costumo, não é sem vanglória, né, gente? Mas dando a glória a Deus, porque Ele é criador e Ele é perfeito. Um livro que vai te levar para um outro nível, ok? De conhecimento de si mesma. Então, até o próximo podcast, doutora Ilma vai estar conosco, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai te acrescer nesse dia.